Fala galera do YouTube! E aí pessoal, legal? Um abraço aí para todos vocês que estão inscritos no canal e você que não está inscrito aí, que está esperando, se inscreva ou inscreva hoje no canal, deixa aquele like, aquele comentário e claro, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com a galerinha aí que está querendo ter uma profissão e está meio que desorientado. E eu vou te falar, hein? A eletricidade, o trabalho de eletricista é um trabalho muito legal, maneiro e lucrativo. E você tem trabalho, claro, em quase toda parte do mundo, tanto no Brasil em si, quanto aqui fora. Eu vivo na Espanha e vejo aqui na Europa uma demanda enorme de trabalhos, de vagas para o pessoal nessa profissão. Não só aqui, tem um amigo na Austrália, no Canadá e muito trabalho também para os Estados Unidos. Então, não perca tempo, entra aí no curso, é gratuito, estude. E lembrando que você pode me ajudar compartilhando esse vídeo com toda a galera, legal? Bom, hoje nós vamos para a nossa segunda aula, vamos falar sobre corrente elétrica, tá legal, parceiro? Vamos lá, eu sou Ricardo Carnota, o seu amigo galego carioca, toca a vinheta. Bom, vamos lá pessoal. Na aula anterior, nós estávamos falando sobre a tensão elétrica. Observa o detalhe. A tensão elétrica, no caso aqui, o diferencial de potencial, aquela palavrazinha em alemão que eu fui sinistra, se você não assistiu, vai lá no primeiro vídeo e vê a palavrinha no alemão. Que significa diferencial de potencial. Aquele Uzinho que você desconhecia, agora você tem aqui já sabe da onde surgiu o U da tensão, né? Então nós temos aqui um desenho, da tensão. Vocês observam que aqui nós temos o negativo, as moléculas aqui, todas elas paradinhas, os elétrons aqui fechados, não passa para cá. Por quê? Porque se não tem um circuito fechado, nós temos aqui os elétrons doidos para sair, mas ele não sai porque ele está preso, ele precisa do caminho, ele precisa de um caminho aqui. Você pode me dizer, ou tem uma ideia do que é esse caminho? Bom, se você disse o condutor, muito bem. Então, para que nós façamos o elétron passar para cá, nós precisamos do condutor, que seria aqui o material que vai fazer essa ligação. Claro, se você pegar o dedinho no positivo e no negativo, vai ser um condutor, bom ou mau condutor, com uma condutância boa ou ruim, de qualquer maneira vai passar por ali, tá legal? Então vamos para baixo para a nossa aula. Corrente elétrica, caramba! Vamos lá, nós temos o símbolo que nós precisamos ter essa informação mais específica. Na próxima aula, na aula passada eu deixei aberto aqui, o símbolo que vai representar a tensão elétrica. Observe esse detalhe, porque isso vai te seguir depois, quando você for fazer a leitura da lei de Ohms. Então você vai pegar a tabela e vai ver representado por uma dessas letras, tá bom? O U, que é o diferencial de potencial em alemão, o E, que pode ser, que vai representar a eletricidade, o T, que vai representar a tensão, e o V, embora o volt também a unidade de medida, ele também vai estar muitas das vezes na tabela ômica, ele vai estar ali em cima como representando a tensão, ou seja, a força elétrica. Claro, aqui já diz, a unidade de medida é o volts, o instrumento é o voltímetro e, claro, o múltiplo, normalmente nós temos aí
né, o kilovolt, ou seja, o K para representar o volt. Ou seja, 1000, cada 1000 volts nós temos o K. E assim vai, claro. Isso está em tudo, tá bom? O K é 1000. Então, se você vê KV 1000 volts, ou aí se você encontrar o M, mega, você vai encontrar o M, vai encontrar o giga, vai encontrar o G, esse é outro assunto. Mas aqui de cara, vamos falar como o K, que é o kilovolts. Vamos falar sobre a corrente elétrica, que é o nosso assunto realmente de momento. Corrente elétrica, observa aqui. Você viu na aula anterior, ou seja, aqui em cima que eu falei agora, que a nossa tensão estava aqui e agora nós temos aqui o fluxo de corrente. Tu também você pode observar que a nossa correntezinha, ela está, os nossos elétrons estão passando de um lado para o outro, enchendo a barriguinha, porque nós temos um caminho agora. Esse aqui representa o nosso fio por onde passa os nossos elétrons. E evidentemente, nesse caso, esse fio, ele vai estar aqui em cima. Vamos supor que você põe aqui uma lâmpada, põe aqui seja lá o que for, e isso vai passar a eletricidade daqui para lá. Lembrando que nós temos aqui a corrente contínua e a corrente alternada, que vai diferir, claro, na forma da produção e vai diferir também na hora dos elétrons passarem. Enquanto um vai passar em forma de uma senoide, que vai fazer isso aqui, lá embaixo, positivo, negativo, vai passar na senoide fazendo a voltinha, né? Essa aqui que eu vou mostrar agora, observa só como é que os elétrons passam, tá vendo? E agora, a corrente contínua, os elétrons passam rápido de um lado para o outro em linha reta, sem fazer curva, tá bom? Isso nós vamos falar mais lá na frente. Na corrente, nós temos o símbolo, é o I. Tá bom? Então, o I. Aí você me pergunta, Ricardo, mas por que a corrente tem o símbolo I e ao invés de ter o símbolo A? Bom, pode encontrar o A também, tá legal? O A é a unidade de medida dela, que é o amperagem. E o I, o que significa? O I é a intensidade, ou seja, a intensidade que essa corrente vai. Eu não estou dizendo da velocidade, mas a intensidade é o I. Aqui na Espanha, normalmente, eles vão usar o I para tudo. O I é intensidade. Eles não vão falar, raramente, ele vai falar o amperagem, vai falar assim, não, qual é a intensidade? Você vai ter que saber, né? A intensidade do circuito a tantos amperes. Qual é a intensidade? Tantos amperes. Eles, normalmente, pelo menos, por onde eu tenho passado, as pessoas, ao invés de me perguntar qual a amperagem, não, ele vai falar qual a intensidade do circuito. É o I, tá bom? Então, I, intensidade. O instrumento de medida, né, é o amperímetro. E eu vou mostrar depois o amperímetro para você. E também aqui o múltiplo de amperes é o quiloamperes, que também é representado pelo K, tá legal? O Ka, claro, quiloamperes, como já foi dito. Resistência. O que é resistência agora, né, para nós encerrarmos essa lição de hoje? Você observa que nós temos um fluxo de elétrons aqui para lá, tá legal? Esse fluxo está passando tranquilo. Só que a resistência, vamos ler aqui a resistência, cadê? Resistência. Resistência elétrica é a dificuldade que os materiais oferecem ao deslocamento desses elétrons. Claro, você imagina o seguinte, nós temos aqui agora um desenho para mostrar essa resistência. Tu está vendo os elétrons passar de um lado para o outro? Muito bem, esses elétrons estão passando. Só que agora, ao invés de eles passarem livremente, eles têm um problema essas bolinhas negras, elas criam uma resistência. Ricardo, mas que tipo de resistência? Existem bolinhas negras dentro do meu fio? Não é as bolinhas negras, pessoal, olha só. Essa resistência ela pode ser criada de diversas formas.
Evidentemente que em alguns casos, né, na maioria dos casos, a resistência ela vai ter com o condutor não sendo apropriado para aquele circuito, para a passagem daquela eletricidade. Supondo que você tenha uma quantidade de elétrons de um lado e do outro lado você necessita dessa quantidade, de uma determinada quantidade. Vamos supor que a minha quantidade que eu necessito seja de 10. De 10, tá bom? Eu vou fazer um desenho aqui para você. Vamos lá. Eu tenho aqui muitos elétrons. Do lado de cá, que vai ser a minha carga, eu preciso de 10 elétrons. O meu condutor, ele tem que me permitir passar igual ou mais elétrons para o lado de lá. Se o meu condutor for, ou seja, o meu condutor, ele será o caminho por onde vai passar esses elétrons. Então, se eu colocar, vamos supor que meus 10 elétrons, ele tem que passar um em cima do outro assim, ou embaixo, não importa, ele tem que passar por aqui. Se o caminho não me permite passar os 10 elétrons, se eles vai passar ali se esfregando com dificuldade, vai provocar uma resistência. Por isso que nós calculamos o nosso condutor de acordo com a nossa carga. Isso também vamos falar lá na frente, na potência. Nós vamos preparar o caminho que seria o nosso condutor, que seria o nosso fio, tá bom? Se você não estiver pegando aí a matéria, se por acaso eu estiver falando rápido, levanta a mãozinha e fala assim, você está falando rápido, não estou entendendo. E aí eu vou falar mais lento, mas depois você me avisa, se levantou a mão, deixa no comentário aí embaixo, tá legal? Então a resistência, ela é provocada em um caso específico, claro, vou falar depois de outras formas, mas esse é um dos principais. Mau dimensionamento do condutor, tá legal? Esse é o mau dimensionamento. Mas você fala, pô, Ricardo, então a resistência é só a espessura do fio? Não. Você pode ter um material excelente em condutância, ou seja, em uma boa condução, né, passagem de elétrons, bons condutores, e você pode ter maus condutores, você pode ter material que não é muito apropriado. Por exemplo, o cobre é um bom condutor. O alumínio, ele também é condutor, só que para passar a mesma quantidade de elétrons pelo cobre, né, e pelo o alumínio tem que ser muito mais grosso, uma espessura muito maior do que o cobre para poder passar os elétrons, porque o cobre é melhor condutor, né, do que o alumínio, tá legal? Então isso nós já podemos entender sobre resistência. Vamos lá. A resistência, para a gente acabar, resistência, o símbolo da resistência é o R. A unidade da resistência, tá aqui, o ohm, né? Não o ohm com o homem, mas é o ohm. O símbolo, essa ferradurazinha que não é uma ferradura, é o ômega, né? Tá bom? É uma letra grega que é a última letra grega, né? Nós temos o alfa primeiro, o ômega a última letra, tá bom? O instrumento de medição é o ohmímetro ou o megômetro. Isso, claro, você vai conseguir ver essa resistência usando esses instrumentos, né? Aqui nós calculamos muito essa resistência. Também podemos fazer isso com cálculo. Múltiplo de ohm é o quilo-ohm, tá bom? Aqui o Ka, ou K ômega, né? Quilo-ohms ou 1000 ohms, tá legal? Vamos continuar, vamos dar uma continuidade, deixa eu ver se vamos falar aqui até para baixo, vamos passar aqui. A resistência elétrica depende do material, portanto é classificada em 3 grupos. Material condutor. Material condutor é o que possui baixíssima resistência, isto é, deixa a corrente passar facilmente. Por exemplo, a prata, o cobre, calma aí,
Vamos pegar aqui o cobre, o alumínio, o ouro e etc. Material excelente em condução aqui de elétrica, pontos de excelentes condutores. Materiais isolantes. O material isolante possui altíssima resistência, isso é, oferece muita dificuldade de passagem da corrente. Por exemplo, a porcelana, o vidro, o plástico, a borracha, evidentemente são materiais isolantes. Materiais resistivos. Resistivos são materiais que oferecem a resistência intermediária. São empregados em resistores, como resistor de aquecimento. Se lembra que nós temos as resistências, aquele níquel, aquela resistência dos ferros elétricos, que você tira aqueles negocinho aqueles, como se fosse um vidrinho todo brilhante, que muitas crianças quebravam aquilo para poder fazer coisa brilhante. Então, nós temos os resistores, o níquel, o cromo, níquel cromo, resistor de lâmpada, que é o tungstênio, o carvão e etc. Temos muita coisa que são materiais resistivos, né? Ele tem uma resistência, porém não é completamente isolante, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só, mas eu quero convidar vocês para não só se inscreverem no canal, mas eu preciso que esse canal bombe, tá bom? Preciso que esses vídeos cheguem ao alcance daquelas pessoas que precisam de informações. Lembrando que eu vou fazer vídeos das aulas 3 vezes por semana, tá bom? Se eu conseguir, se caso não conseguir, você fica esperto aí, ativa o sininho para você receber toda vez que eu faço um vídeo das aulas de elétrica. Que eu vou falar de outro assunto, temos que fazer vídeo de outros assuntos, que senão o pessoal aí que não está na aula elétrica vai sentir falta. Beijinho para todos vocês. Lembrando, eu sou Ricardo Carlota, seu amigo, tá bom? Abraço, até mais.